hoje vamos falar especificamente sobre rituais diários dentro da nossa caminhada espiritual. Isto parece uma temática, digamos assim, um bocado o beabá, não é? Para iniciantes, mas não. Desengane-se quem pensa que isto é a coisa assim mais simples, mais fácil, não é? De se perceber. O problema aqui não está na compreensão dos conteúdos partilhados. Não tem nada a ver com isso. Porque, de facto, isso sim, são coisas simples. O difícil está é na execução, ou seja, conseguir trabalhar todos estes âmbitos que nós, ao longo do programa de hoje, vamos estar aqui a falar, e executá-los na nossa vida do dia a dia. A vida do dia a dia, cada vez mais, é um corre-corre. É um corre-corre para todo lado. E com certeza, tu que me estás aí a ver, seja agora, neste exato momento, ou mais tarde, não importa, com certeza vais concordar comigo. A nossa vida já não se trata da vida rural ou a vida urbana. Isso já acabou. É um estilo de vida global. Okay? Já nem é do segundo mundo, do primeiro mundo, do terceiro mundo e uns são diferentes dos outros. Não são. Há uma consciência que permeia tudo. E por isso, todo o estilo de vida hoje em dia encontra-se da mesma maneira, seja lá onde nós quisermos observar. Por isso, o dia a dia de hoje é altamente a correria. É o stress, é a agitação, é a confusão, é a ansiedade, é aquela ânsia de querer produzir, de fazer mais, de otimizar. É uma loucura, verdadeiramente. E isso chega a tal ponto que não se trata única e exclusivamente na área laboral. Não. Isso é um modo de vivendi que de repente alastra-se, não é? Como um polvo, não é? Com os seus tentáculos, alastra-se para todas as áreas da nossa vida. E daí a grande dificuldade que é numa pessoa conseguir implementar nas suas rotinas do dia a dia coisas muito simples, como exercícios do corpo, como exercícios de purificação, como dormir bem, de forma descansada, de forma plena, e não importa quantas horas são. É muito difícil. Para além de outras coisas, como é óbvio, e nós daqui a pouco já vamos trazer para cima da mesa, mas só neste pequeno introdução, já estamos a tomar contacto como de facto é extremamente difícil hoje em dia colocar pequenos gestos, não é? Colocá-los dentro da nossa agenda semanal, ou até da nossa agenda diária, ou da nossa agenda mensal. É muito, muito difícil, é um grande desafio, mas convenhamos, não é? Faz parte da nossa caminhada também de aprendizagem percebermos claramente que nós precisamos destes desafios da vida exterior para nos colocar entre este espaço, não é, intersticial entre a espada e a parede, não é? Colocar aqui num limbo, aonde nós somos colocados à prova, para que aí nós consigamos descobrir a nossa força interior, não é? A nossa força, a nossa coragem, a nossa verdadeira vontade. Isso é extremamente importante. Porque nós não nos podemos deixar, pura e simplesmente, deixar levar pela correnteza. Não pode, porque aí a correnteza com certeza será um estilo de vida seco, vazio, frio, estilo máquina, com certeza. E por aquilo que é a caminhada que todos nós estamos a ver hoje em dia a crescer à nossa volta humanos, com certeza é óbvio que esse será o grande fim, caso tu, eu, na minha própria vida, tu na tua, todos nós, dentro, obviamente, cada um na sua própria vida, conseguir implementar rotinas diferentes que levem ao nosso próprio bem-estar. E bem-estar aqui não pode nem deve nunca, em momento algum, ser confundido com ser cómodo. Não pode.
Isso é um erro grosseiro, brutal. Comodidade não tem nada a ver com ser para o nosso bem-estar. Infelizmente, ou felizmente, porque também isso é um grande desafio ao nível da nossa coletividade, foi-nos implementado ao longo das últimas décadas, dos anos 80, 90, que a ideia da comodidade, não é? De ser mais fácil, mais cômodo para o ser humano, iria promover automaticamente, não é? É um atalho mental, iria promover automaticamente o seu bem-estar. Fazer tarefas de difícil execução, obviamente, está linkado, não é? A um péssimo estilo de vida. Peço desculpa aqui, temos aqui as nossas redes e esqueci-me de pôr em silêncio. E isso faz com que, não é? Hoje em dia, e principalmente isso nota-se muito nas gerações mais novas, há a aversão a querer fazer tarefas mais complexas, entre aspas, mais difíceis de serem executadas. Tarefas que levem maior tempo, tarefas que necessitam de maior concentração, tarefas que obrigatoriamente fazem com que a pessoa esteja presente, não é? Com todos os seus sentidos, com a sua consciência, não de forma automática, ali. Isso hoje em dia é muito, muito difícil, não é? As gerações mais novas aceitarem uma tarefa dessa envergadura. Então, se dissermos que é uma tarefa que vai durar 2, 3, 4, 5 horas o dia inteiro, pois então aí não temos adeptos sequer. Pelo contrário, se dissermos que esta tarefa, seja ela qual for, até a coisa mais corriqueira, porque é arrumar a casa, porque é arrumar o quarto, porque é arrumar a mesa de jantar, qualquer coisa, se torna um verdadeiro desafio para as camadas mais jovens. Porquê? Porque há esta ideia de que causa mal-estar. Ok? Então, a comodidade, e daí a grande colaboração do mundo das máquinas, que trazem comodidade, ok? Vai, ao contrário do que dizem, não vai despoletar o bem-estar. Pelo contrário, vai trazer a apatia, vai trazer um conformismo, vai trazer um vazio muito grande do nosso próprio senso de humanidade, que é sermos úteis a algo ou a alguém exterior a nós, ok? Exterior e interior também. E por isso nós precisamos mesmo de ter esta perspectiva de olhar as situações, de olhar os contextos, de olhar as ferramentas que, por exemplo, existem e muitas neste âmbito do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, que é sabê-las incluir na nossa agenda. De preferência do dia, se não conseguirmos que seja durante o dia, que seja pelo menos durante a semana. Para que em algum momento ao longo da semana eu tenha o discernimento de conseguir incluir algo para mim. E estamos a falar de exercícios muito, muito simples. Coisas muito simples. Por exemplo, hum, treino físico. Saber que o corpo necessita de movimento. Algo que hoje em dia existe o sedentarismo, não é? Essa corrente que nos quer levar para um sedentarismo doentio, excessivo. Ora, nós precisamos exatamente do oposto. Claro que o nosso corpo físico, necessita de descanso, mas descanso não é sedentarismo. Descanso não é comodidade, ok? E comodidade não é bem-estar, certo? Então, o que nós precisamos é de movimentar o nosso corpo para as mais diferentes funções biológicas do nosso corpo. Então, nós precisamos de saber que necessitamos de exercícios mais leves, mais aeróbicos, de prática da nossa flexibilidade do nosso corpo, mas também precisamos de exercícios mais pesados, ou seja, com uma maior duração no tempo que nos obrigue a trabalhar outro tipo de funcionalidades do nosso corpo. Então nós precisamos de saber calibrar isso, ok?
Não é por acaso que quem vai a ginásios, não é, entende claramente isto que eu estou aqui a dizer numa outra dinâmica, com outras nomenclaturas. Por exemplo, vamos fazer cardio, vamos fazer aeróbica ou vamos fazer musculação. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Isto porquê? Porque cada grupo de exercício está a trabalhar características diferentes dentro da nossa existência material, ou seja, do nosso corpo físico. Então, mas, atenção, o nosso caminho de desenvolvimento pessoal não acaba no corpo físico. Ainda estamos apenas a começar. Nós, para além de movimento, nós precisamos, como é óbvio, também de saber extrair aquilo que está a mais no nosso corpo físico. Okay? E daí nós falarmos muito, e eu falo muito destes exercícios de limpeza ou exercícios de purificação. Okay? Isso é extremamente importante. Porque é a similitude daquilo que o nosso próprio organismo já faz automaticamente, ou seja, é natural de si já fazer. Nós temos aquilo que se chama o sistema linfático, que é precisamente para executar estas tarefas de limpeza dos nossos tecidos, das nossas células, de todos os componentes que conformam o nosso corpo. Agora, o que nós podemos e devemos fazer é facultar uma ajuda, dar assim um empurrãozinho ao nosso sistema linfático para que ele possa fazer mais e melhor, ou seja, numa maior profundidade, aquilo que é a sua tarefa já natural de limpeza. Ok? Então nós temos esta limpeza do nosso sistema linfático, temos a limpeza dos nossos pulmões, através da respiração, e isso nós conseguimos com um exercício já moderado, pesado, ou seja, mas com maior duração no tempo. Isto é extremamente importante. Eu estou a falar aqui de coisas muito simples, muito, muito simples. Mas atenção, repara como é tão difícil no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, de incluir momentos em que nós hum, deixamos reservado momentos para nós, de fazer uns exercícios de alongamento, de nós irmos fazer uma caminhada no parque durante 1 hora, 2 horas, de ir fazer um treino de corrida logo pela manhã, ou então de pegar na bicicleta ao fim de semana e ir dar uma volta 2, 3 horas e fazer assim uns bons quilómetros. É muito difícil. Porquê? Porque a nossa vida, o nosso consciente coletivo está a ser formatado com muita, muita força para que nós tenhamos todo um estilo de vida muito específico, sedentário, monótono, extremamente cômodo, fácil. E isso não são sinónimos de bem-estar. Pelo contrário. A ideia é exatamente essa. É adormecermos-nos ao máximo através do sedentarismo, através da comodidade, através daquilo que é mais fácil para nós, para que nós estejamos numa situação de doença, seja ela física, magnética, psicológica ou espiritual, para que depois então tenhamos a necessidade, aí sim, esse é o objetivo, ter a necessidade de recorrer a uma ajuda externa. E a ajuda externa, obviamente, será, entre outras coisas, não é? Transformarmos-nos, não é? Nestes meios homens, meios máquinas. Ok? Isso é algo que nem sequer é discutível. Já está amplamente difundido por todo o mundo que esse é o objetivo das grandes indústrias, da Big Pharma, da Big Tech, da Big isto, Big aquilo, Big tudo e mais alguma coisa. Existem seminários, conferências, artigos, livros, existem tudo, está aqui à nossa disposição. Só precisamos é de ter o interesse de ir buscar a informação. E já está. Olá. Olá a todos. Peço desculpa não ter dito ainda um olá aos que já estiveram ainda presentes. Sejam muito bem-vindos, está bem? Umas boas horas douradas. Mas voltando, tudo está aqui. A ideia é precisamente essa, é adoecermos-nos. É achar.
ou convencermos-nos, não é? Nós acharmos que dentro de nós é que nos estamos a convencer a nós mesmos de que ter uma vida cada vez mais facilitada é o melhor para nós. Coisa que não é. Isso não é real em momento, rigorosamente, nenhum. Nenhum. Ok? Mas eu também não estou a fazer a apologia da máxima dificuldade, ok? Voltando lá atrás no tempo do homem das cavernas, em que tinha que fazer tudo e mais alguma coisa para sobreviver. Não é isso. Mas atenção, convenhamos que o bom senso, não é? O equilíbrio, nem um extremo nem outro, é com certeza o melhor lugar. E hoje em dia nós não estamos neste equilíbrio, neste ponto do centro. Nós estamos claramente num excesso. Um excesso de facilidades. Nós já não precisamos de, por exemplo, de cozinhar em casa, porque mandamos vir a comida por Uber Eats ou por esta, não quero estar aqui a fazer publicidades, mas por as diferentes plataformas que estão ao nosso dispor. Nós agora não precisamos de ter tratado a roupa porque máquinas tratam de tudo e mais alguma coisa numa lavandaria self-service. Nós agora não precisamos de fazer seja o que for, não é? Porque tudo está amplamente facilitado. Há os aspiradores, já há agora os robôs, não é? Que estão a entrar em cena e que já são facilmente, ou pelo menos para uma boa fatia da população mais endinheirada, facilmente conseguem adquirir. E por isso a nossa vida está a ser, de uma forma muito rápida, facilitada ao extremo, para que nós fiquemos uns autênticos inúteis, ok? E então fica dificílimo nós convencermos-nos a nós mesmos a sair deste modus operandi, né? Porque isto é uma mensagem muito forte que fica dentro do nosso sistema nervoso, dentro do nosso cérebro, dentro dos nossos pensamentos, de que é uma seca fazer isto. Eu agora tenho que ir correr. Que seca. Eu agora tenho que me levantar às 6 da manhã para ir pegar na bicicleta. Não quero porque está muito frio, porque está isto, está aquilo, e não me apetece. Agora não me apetece tomar um banho de água gelada. Porquê? Porque está frio, porque é inverno, porque depois vou ter problemas disto e problemas daquilo. Ou seja, de tudo e mais alguma coisa, eu vou pôr problemas. Ok? Agora, não vou fazer uma alimentação mais equilibrada, com bom senso. Porquê? Não me apetece cozinhar, não tenho vontade, não vou perder muito tempo, vou fazer montes de sujeira na cozinha, depois tenho que limpar eu tudo. Não me apetece nada disso. Mando vir. Uma pizza, um McDonald's, umas coisas assim. Eu não estou a dizer nada de extraordinário. Infelizmente, é o que mais acontece por este mundo fora. Com certeza já deve ter acontecido contigo. E deves perfeitamente saber do que eu estou a falar. E por isso, este modus operandi, esta forma de vida, este estilo de vida, é altamente nocivo e só nos leva cada vez mais para um fosso ainda maior. Então nós precisamos é de ter esta força de sair deste fosso, esta vontade de perceber que isto não é positivo em momento nenhum, que não se trata de bem-estar, porque hoje em dia está na moda a ideia do bem-estar, linkado, mais uma vez, como eu falei há pouco, à ideia da facilidade, da comodidade, do fazer pouco. É mentira. É literalmente mentira. E atenção, eu ainda só falei aqui do nosso corpo físico, certo? Relembrando, eu falei de exercícios aeróbicos, de alongamentos, exercícios moderados, por exemplo, Qigong, Tai Chi. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Mas depois, complementar com exercícios de uma longa duração. Para quê? Para que outros sistemas dentro de nós, outros componentes, possam também efetuar as suas tarefas de uma outra maneira. Ok? Como já falei, por exemplo, do nosso sistema linfático. Ok?
Por exemplo, fazer com que semanalmente ou pelo menos mensalmente, fazer 2, 3 dias de purificações. O que é isso? É muito simples. São exercícios que já existem nas várias vertentes por todas as culturas, não é? Por exemplo, da Ayurveda, da medicina tradicional chinesa, medicina xamânica, enfim, medicina germânica, há um pouco por todo lado, conjunto de exercícios que só vão facultar, por exemplo, este sistema de purificação, de purga, não é? Do nosso próprio corpo. E isso é fundamental. Por exemplo, fazer um enema de café, fazer um clister, tomar um banho gelado, fazer a limpeza das narinas com água salgada, a limpeza do estômago. Por exemplo, estou a dar alguns exemplos, ok? Mas para além disso, nós não somos única e exclusivamente constituídos pelo nosso corpo físico, ok? Nós somos constituídos pelo corpo físico, sim, mas também somos constituídos pelo nosso corpo magnético, pelo nosso corpo psicológico e o espiritual. Então são estas 4 instâncias, estes 4 domínios, que precisam de ser olhados por nós diariamente. Há um viés muito grande de olharmos unicamente para a parte física, não é? Aqueles que de nós olham para a parte física, porque a grande maioria nem isso faz. Só que, infelizmente, os poucos que o fazem, também dentro deste mini grupo, a grande maioria faz numa componente muito de eu vou ao ginásio, ou vou à academia, não é? Como se diz. Mas isso também não é assim. Porque depois existem outras componentes que, obviamente, ficam prejudicadas com essas atividades. Então, o melhor é nós percebermos logo à partida que nós temos estes vários domínios, corpo físico, magnético, ou a nossa aura, perispírito, seja lá como querer chamar, a nossa parte psicológica, né, que é o nosso saúde mental, como hoje em dia está em voga, e temos a nossa componente espiritual. Todas elas precisam da nossa atenção. Então, para além dos exercícios, os nossos treinos, das nossas purificações, nós precisamos também, não é, de cuidar da nossa condição psicológica, ok? Precisamos de fazer terapia, precisamos de fazer mindfulness, precisamos de fazer meditação, precisamos de fazer alguma ou utilizar algum tipo de ferramenta, e ferramentas não faltam por esse mundo fora, consoante o gosto de cada um, consoante a linha de cada um, utilizar para nosso próprio proveito. Ok? Seja com terapeutas qualificados dentro da psicologia clínica, da psicanálise, da psicologia analítica, seja outra vertente, seja ela qual for, mas nós precisamos também de ter esse cuidado. Ok? Por exemplo, ok, estou a dar um exemplo para quem não tem possibilidades de fazer isso, né, de ir a um terapeuta, de ir a um psicólogo, a um profissional qualificado para e treinado para essa tarefa, pode fazê-lo perfeitamente sozinho. Quantas das vezes aquilo que eu recomendei e que eu próprio também o fiz, fazer a terapia, por exemplo, do grito, ir até ao monte, estar sozinho, deixar sair tudo cá para fora, as emoções, os pensamentos, as raivas, tudo aquilo que nos deixa na nossa história pessoal, não é? Nesta narrativa que nós contamos a nós mesmos da nossa história pessoal e que nos deixa para baixo, nós precisamos de ir a um lugar vazio e deitar tudo cá para fora. Por exemplo, é um exemplo, não é? Fica baratíssimo, não custa nada, ok? Pressupõe sim, é boa vontade de o fazer. É de perceber, é ter o discernimento de que, olha, sim, eu agora estou a precisar de utilizar esta ferramenta. É fundamental para mim, ok? Quantas das vezes eu vou a treinar
e eu vou treinar quase sempre de madrugada, antes do sol nascer, e utilizo esses momentos, no meio dos campos, no meio das florestas, para fazer a minha autoterapia, para falar comigo mesmo, para berrar comigo mesmo, para gritar, para deitar tudo cá para fora. E no meio desses gritos, fazer as autorreflexões enquanto falo, mas também em paralelo estou-me a observar e vou fazendo ali uma série de links entre assuntos e perceber, tirando ilações. É também uma outra ferramenta, ok? Nós não precisamos de gastar muito dinheiro ou estar sempre a achar que precisamos dos outros para tudo. Não é assim. Precisamos é de bom senso. Precisamos é de boa vontade, de um bom discernimento, ok? Para que façamos então boas ações. Para nós, em primeiro lugar, e depois para os outros.